Criptomaníacos! E hoje? É coca ou é cerveja? Não dá pra saber. 123 mil dólares aqui está a poucos dólares da alta histórica. Talvez bata durante o vídeo, então não sei nem o que eu vou beber hoje. Enfim, um brinde aleatório, um brinde ainda indeterminado no vídeo de hoje para vocês, que falaremos sobre essa possível, provável alta histórica do Bitcoin e também, finalmente, aquele vídeo para você que está aí falido nas altcoins, achando que tudo estava perdido, mas não. Pelo jeito, a alt-season está a um passo não, algumas horas, alguns dias de distância. E eu vou te explicar isso no vídeo de hoje. Um vídeo onde eu posso provar para vocês que a inveja mata. Estava eu rodando pela cidade com o meu Porsche e para no sinal de trânsito ao meu lado um Kwid. E eu posso ver no fundo dos olhos daquele motorista a inveja. Ele queria o meu Porsche. Cheguei em casa, inocentemente, fui subir numa cadeira e, de forma completamente inexplicável, a cadeira me derrubou. E agora temos, prepare-se, hein? Cenas fortes. Se você tem problema com sangue, não olhe. Ó, não olhe nos próximos 30 segundos. Olha aqui a situação. Dá pra ver? Dá pra ver o tamanho do buraco, quase morri. Um tombo de cadeira e eu quase faleci. Da hora pra gravar o vídeo, eu fiquei gemendo de dor na minha sala, achando que eu tinha quebrado tudo, mas estou vivo para gravar esse vídeo para vocês. Para te proteger do futuro vizinho invejoso, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Bora direto pro gráfico do BTC. Aqui eu sempre uso na Quantifury, né, onde nós temos de graça o TradingView, para você também fazer as suas análises, então não dá mole, tá? Usa a Quantifury, que você faz compra, venda de criptomoedas, de todos os ativos do mercado e também consegue usar TradingView gratuitamente com diversas ferramentas. Enfim, aqui dentro vocês estão vendo a bandeira de alta do Bitcoin, que foi rompida já faz tempo, né? Ela foi rompida, para ser mais preciso para vocês, no dia 9 de julho desse ano, então mais de um mês atrás teve esse rompimento, uma disparada de preço e notem como o preço retornou para esta linha tracejada que marca o ponto mais alto, né? A alta histórica antes do rompimento, aqui no dia 22 de maio, posicionado em 111.980. Então o preço vai até bater lá nos 123 mil dólares e voltou para testar esse ponto, tá, como suporte, confirmando, portanto, o rompimento de bandeira. E essa confirmação fez o preço disparar até onde estamos agora, de volta aos 123 mil dólares. A somente 200 dólares, né? É, mais ou menos 200 dólares da alta histórica, que deve acontecer a qualquer momento. E quando olhamos para o gráfico da Ethereum, encontramos o mesmo padrão de bandeira de alta, com o atraso que é sempre esperado. O dinheiro do mercado ele entra primeiro no Bitcoin. E somente depois, lá na frente, ele migra para Ethereum. Então o rompimento de bandeira, no caso da Ethereum, aconteceu agora, 7 de agosto. Acontece o mesmo rompimento e o mesmo movimento do BTC. A mesma disparada de preço, que traz a Ethereum de 3.700 dólares até os 4.740 dólares desse momento. Estão vendo? Uma grande disparada de preço. Mas temos que tomar um certo cuidado. Como eu falei para vocês, o potencial de alta da Ethereum é colocar ela na casa dos 5 mil dólares. Já estamos próximos disso acontecer. E vocês lembram, lá no gráfico do Bitcoin, que após o rompimento de bandeira volta para a linha tracejada, que era o topo anterior dentro da bandeira? Esse topo, no caso da Ethereum, está aqui. Está marcado em 3.941 dólares. Não tivemos essa correção para tornar esta linha tracejada um suporte, né? Testando, portanto, esse topo anterior como suporte, confirmando o rompimento e levando a uma disparada de preço. Por isso, pode acontecer, sim, uma correção na Ethereum por aí, né? Entre o ponto atual e a faixa ali dos 5 mil dólares, né? Que seria ali justamente o nosso alvo devido ao tamanho do mastro da bandeira jogado para cima. Então, já nos aproximamos do nosso alvo e pode acontecer esse recuo na Ethereum. Agora, ela está muito próxima de romper a sua alta histórica. Estamos falando de mais ou menos 100 dólares acima do ponto atual, 4.800 e muito. Essa é a alta histórica da Ethereum. A gente está a um pentelhésimo de romper essa alta histórica. E esse rompimento pode descartar o que eu estou falando para vocês.
Porque historicamente o rompimento de alta histórica vai fazer a Ethereum ter um pump, tá? Então fiquem espertos com as próximas horas. Rompimento de alta histórica, tendência de pump no Ethereum. Não rompeu, sentiu a resistência da alta histórica, começou a cair, deve buscar mais uma vez essa zona de 3.941 dólares para testar ela como suporte, como aconteceu no caso do Bitcoin. E mais para frente no vídeo, eu vou mostrar para vocês a relação entre rompimento de alta histórica do Ethereum e o que acontece com as outras altcoins. É isso que impulsiona uma alt-season. A alt-season já começou, se você olhar tecnicamente, né? Mas a parte interessante, aquela que dá uma disparada de preço para as maiores altcoins, ainda não teve. E ela pode acontecer justamente no rompimento de alta histórica do Ethereum. Vou mostrar os gráficos fantásticos para vocês daqui a pouquinho. Meu Deus! Quando abro o gráfico semanal, me deparo com esta visão linda, maravilhosa, que me faz até esquecer a dor na canela. Fantástico. O que está acontecendo aqui, pessoal? Vocês estão vendo aqui no cantinho o rompimento deste degrau, né? Desta linha branca que servia como resistência há 6 semanas, há 5 semanas, para ser mais exato. E nessa semana está sendo rompido, né? Esta linha que está no 119 mil dólares, ela foi rompida agora, o preço já está em 123 mil dólares. Então subiu 4 mil dólares acima dessa linha. E é claro, é um gráfico semanal. Então precisamos aguardar o final da semana, o fechamento da semana no domingo para confirmar esse rompimento. A confirmação desse rompimento, como vocês podem ver em todos os outros degraus, indica o quê? Disparada de preço, como aconteceu aqui, tá vendo? Ó, início de 2024, rompeu, sobe até o próximo nível. Aí aqui, ó, resistência, 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 rompeu, sobe até o próximo nível. Resistência, 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 rompeu, sobe até o próximo nível. Então sempre funciona assim. A minha dúvida nesse caso aqui é se esta resistência que estava segurando o preço há 5 semanas era realmente um novo degrau ou é somente o meio do caminho. Porque não é normal uma subida, digamos, tão curta. Vocês percebam que a disparada de preço costuma ser mais forte do que a gente teve agora. Foi uma disparada forte, foi uma barra só. É isso que é estranho, né? Então, talvez a gente não tenha terminado a subida ligada ao rompimento deste degrau anterior, tá? Que foi rompido aqui entre junho e julho. Eu não sei ainda, tá, pessoal? Então eu não sei o que está acontecendo nesse momento, mas o importante é o rompimento da resistência dos 119 mil dólares. Isso aqui é uma indicação de que a gente deve ter uma disparada de preço, fechando a semana acima dos 119 mil dólares. E parece que é o que vai acontecer, né? Agora, estamos sofrendo aqui com a resistência da alta histórica. 123.200. O preço está indo ali, colando em 123.200, para 123 e quase 100 e cai um pouquinho. Então, está sofrendo resistência, existe uma força vendedora nessa zona, que é a zona de maior valor do BTC, não sabemos se vai romper, aparentemente vai, tá? O mercado está forte, mas não temos certeza ainda. Se o Bitcoin não romper, dificilmente a Ethereum vai fazer também o seu rompimento. E o que está acontecendo é a entrada de dinheiro para o mercado cripto. Como vocês sabem, acontece a impressão de dinheiro, acontece o aumento de liquidez, né? Dólares no mercado, acontece também o investimento em ouro, né? Então ouro e dólar são os grandes ativos mundiais, esse dinheiro flui para esses ativos rapidamente, mas ele demora para migrar desses ativos pro Bitcoin. Geralmente entre 2 a 3 meses. E vocês conseguem enxergar isso nesse gráfico que compara o Bitcoin, a linha laranja, ao ouro, que está aqui no caso com a linha preta. Notem que sempre acontece primeiro uma subida do ouro, estão vendo aqui, ó, a linha preta dispara, atinge um topo e só depois, como vocês estão vendo aqui, a linha laranja acompanha. Olha as setinhas verdes mostrando aqui, ó, o Bitcoin subindo, subindo, subindo e atinge um topo depois do ouro, né? O topo da linha preta aqui e o topo da linha laranja somente depois. Lá na frente acontece a mesma coisa. Vocês vão ver aqui, ó, a linha preta subindo e somente depois a linha laranja acompanhando a subida. E agora foi a mesma coisa, a linha preta disparou, atingiu o seu topo aqui, tá? E é claro, está atrasado em 3 meses esse gráfico, por isso que a gente tem essa distância de 3 meses entre um ativo e outro, e o Bitcoin agora inicia sua subida, podendo acompanhar a subida do ouro, que foi bem vertical nesses últimos 3 meses. Então, o que acontece? A gente está num período, historicamente, que seria o período de subida mais forte, para fechar o ciclo lá para novembro, dezembro. Ou a gente está falando de justamente 3 meses, né?
E o que acontece? Estão vendo o Bitcoin aqui a 120 mil dólares? Se ele fosse aqui proporcional ao que vem sendo com ouro, ele poderia atingir valores surreais aqui, como estão vendo, na faixa de 250 mil dólares. Vocês sabem que eu não vou ser tão ousado nesse ciclo, mas está aí uma comparação entre ouro e Bitcoin. Ativos que são olhados pelo mercado como ativos similares, ativos de proteção. E talvez você ache que está atrasado em Bitcoin, que Bitcoin está muito caro. E na verdade é justamente o contrário. Nós estamos muito adiantados. E eu provo isso para vocês analisando as empresas, que são aí as novas compradoras de Bitcoin, né? O Bitcoin saiu aí da mão do povão e está migrando para a mão de grandes empresas, grandes gestoras. Bom, hoje, se você somar aqui o capital em Bitcoin das empresas listadas no S&P 500, as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, eu estou falando aqui de Block, Tesla e Coinbase, as três são listadas e as três possuem Bitcoin, são 31.869 BTCs na mão dessas três empresas. Sabe quanto isso representa da riqueza das empresas do S&P 500? 0,007% da riqueza. Essa é a alocação real de Bitcoin na mão das grandes empresas. Isso é insignificante, irrisório. As empresas já não têm nenhuma alocação em Bitcoin. Elas estão começando a brincar nesse jogo. As empresas do S&P 500 não têm Bitcoin. Então o jogo nem começou. E mesmo se você pegar a Strategy, que não é listada no S&P 500, mas é possível que seja listado em breve, e se você adicionar a Strategy aqui, que tem uma quantia muito maior de Bitcoin, né? Então você vai adicionar aquele número 628 mil BTCs, o que acontece? Vai para 0,148, 0,15%, tá? Da riqueza do S&P 500. Ainda irrisório, mas um salto que chamaria atenção. Ainda é uma alocação irrisória comparada ali ao patrimônio dessas empresas do S&P 500, mas é um primeiro passo. Vocês entendem como a gente está no início desse processo? São poucas empresas e somente 3 listadas até agora no S&P 500 com uma quantia completamente irrisória. Como é que você está atrasado? Você não está atrasado. Você está no início do Bitcoin como um ativo levado a sério pelo mercado tradicional. Mas bora falar sobre a alt-season, sobre a tão esperada temporada das altcoins. Muita gente entendeu completamente errado o meu vídeo sobre altcoins, sabia? Eu tenho um vídeo no canal que tem lá a capa falando de alt-season. Eu não sei se a capa confundiu as pessoas. Muitas vezes isso acontece, né? A capa, a thumbnail no YouTube é feita para chamar atenção, para te fazer clicar. Mas ela não explica o que está no vídeo. Na verdade, ela pode justamente confundir. Ela pode gerar medo e o vídeo fala uma mensagem contrária. Fala que não, pessoal, não tenha medo. Tá tudo tranquilo. Mas as pessoas, como estão acostumadas a ler somente a manchete das notícias, né? Elas olham a capa e acham que aquele é o conteúdo. Não tem nada a ver. Naquele meu vídeo lá sobre alt-season, o que eu falei para vocês é: eu acho que vamos ter alt-season, mas ela será completamente diferente do que a gente teve no passado. Não vai ter nenhuma relação alt-season de agora com alt-season do passado, onde tudo subia magicamente. Agora temos muito mais ativos, muito mais criptomoedas do mercado por uma quantia de dinheiro que não é compatível a esse crescimento. Então você não consegue encher todos os copinhos. Você tem uma jarra de água parecida, mas não dá para encher todos os copinhos como era antigamente. Somente os copinhos mais bem selecionados ali, posicionados, vão receber água. Foi isso que eu falei naquele vídeo. Então quer dizer, sim, alt-season, não da forma que a gente está acostumado lá atrás. E isso é um risco, porque as pessoas ainda compram um bando de shitcoin por aí, achando que vai tudo multiplicar magicamente. E eu acho que não vai. Mas se você está posicionado em altcoins grandes, altcoins famosas, principalmente aquelas que têm ETF ou que têm potencial de virar ETF, eu acho que essas vão receber dinheiro de forma significativa e ter aquele pump que a gente chama de alt-season. E agora vamos entender por que eu estou achando que a alt-season vai começar agora. Para explicar isso, eu vou abrir novamente o gráfico da Ethereum, agora o gráfico semanal da Ethereum, para mostrar um padrão para vocês. Olhem aqui nesse gráfico, olhando aqui para a esquerda, vocês encontram a alta histórica lá de janeiro de 2018. Tá? A Ethereum, 1.420 dólares. Essa era a alta histórica. E levou um bom tempo para a Ethereum se recuperar desse bear market, dessa queda de preço aqui, e voltar
a romper a alta histórica. Isso aconteceu nesta linha vertical amarela, 18 de janeiro de 2021, na semana, né, de 18 de janeiro de 2021. Finalmente rompeu essa alta histórica. E por que que isso é relevante? Notem que, após esse rompimento, em somente 112 dias, portanto, 3 meses e pouco, né, a Ethereum subiu 214%. Rompe a alta histórica anterior, 214% em um pouco mais de 3 meses. E onde estamos nesse momento? Vocês estão vendo aqui a Ethereum em 4.750 dólares e essa linha tracejada marca a alta histórica anterior de 4.868 dólares, que foi aqui no dia, na semana, né, de 8 de novembro de 2021. Então estamos a praticamente 100 dólares da alta histórica. Rompimento anterior levou a Ethereum a ter uma subida de 214% em 3 meses e pouco, que leva a gente ao final do ano, que é justamente quando eu espero o fim do ciclo, né? Historicamente é indicado fim do ciclo. Mas mais interessante do que isso, o que acontece com as altcoins, com as outras altcoins, quando a Ethereum rompe a alta histórica anterior? Tá na tela para vocês o gráfico Total 3. O que é o Total 3? Todo o mercado de criptomoedas, excluindo Bitcoin e Ethereum. Então aqui estamos falando somente das altcoins menores, né? Tirando as duas principais criptomoedas, Bitcoin e Ethereum. Todas as outras altcoins estão nesse gráfico. E na linha amarela vocês encontram a mesma data do gráfico anterior. Ou seja, o momento exato onde a Ethereum rompeu a sua alta histórica anterior. Isso aconteceu no 18 de janeiro de 21, não foi isso? Ó, gráfico anterior, 18 de janeiro de 21, exatamente. 18 de janeiro de 21. A semana de 18 de janeiro de 21. Aqui acontece o rompimento. Se lá na Ethereum nós tivemos uma subida de 214%, aqui, para as outras altcoins, a subida foi de 418% no mesmo período. 3 meses e pouco. Então, o dobro de valorização que tivemos na Ethereum. Novamente, a partir do rompimento de alta histórica pela Ethereum. E como eu falei para vocês, estamos a 100 dólares disso acontecer. 100 dólares, pessoal. É isso que vira a chave. É isso que liga o motor para a disparada das altcoins. Que nesse momento também estão muito próximas de romper sua alta histórica anterior. Como vocês podem ver aqui, ó, a alta histórica desse gráfico está aqui em 1,13 trilhões. Ok? E nós estamos no momento em 1,08 trilhões. Muito próximos do rompimento de alta histórica também para as altcoins. Então é um momento extremamente importante, um teste de resistência histórica, uma resistência gigantesca, que é a resistência de alta histórica, mas que ao ser rompida gera uma bola de neve, gera um hype para esse mercado que é rápido, como vocês viram. Estamos falando de 3 meses, pessoal. Não dá tempo de moscar. Você ficou anos aí no prejuízo, tomando ferro em altcoins, vai perder o filé mignon. Por isso que eu falo, se você está posicionado em altcoins, não é hora de vender agora. Agora é hora de você aproveitar. É hora de você ter lucro, que é justamente na fase final do ciclo. Tá? Ainda não está confirmado o rompimento, como eu falei, mas são 100 dólares de distância para Ethereum romper a sua alta histórica. E vocês lembram que lá no início do vídeo eu falei sobre inveja? Então, cada vez aqueles que possuem criptomoedas estão mais ricos. Isso dá inveja nos outros, em especial aqueles que já estão acostumados a nos roubar. Como, por exemplo, o governo. Queremos fazer justiça tributária, diz Haddad, em comissão que tributa criptomoedas. Então, pessoal, na verdade, é claro que ele não queria fazer nenhuma justiça na hora que você perdia dinheiro com criptomoedas, né? Aí, obviamente, eles não querem dividir o prejuízo com vocês. Mas na hora que está ganhando dinheiro, aí ele quer fazer justiça pegando aquilo que você teve que aprender, investir, se expor ao risco, agora ele quer tomar aquilo que é teu. O nome disso não é justiça, o nome disso é roubo. Se quisesse fazer justiça, eles paravam de roubar as pessoas. O problema agora é que eles não conseguem mais roubar o pobre, porque não sobrou nada para o pobre. Os pobres já se tornaram dependentes do Estado, via Bolsa Família e outros programas. Então o governo já tem que bancar os pobres, não tem mais como tirar nada dos pobres. Agora eles estão focando em outros grupos. Querem fechar um rombo causado por eles com o teu dinheiro. Dinheiro esse que pode estar dentro de corretoras nacionais, que você usa aí para comprar
criptomoedas. Se quiser ter mais privacidade com o seu dinheiro, na compra de criptomoedas, utilize a Spike to Spike, P2P. Na Spike to Spike, todas as ordens são asseguradas. Sim, existe um seguro na plataforma para cada ordem realizada. E se você tiver qualquer dúvida ou problema, aqui no cabeçalho do site da Spike to Spike você tem suporte. Basta clicar que você vai conversar com um humano. Não é um robô, não é um gringo, um humano vai te atender e resolver o seu problema, tá? Lembrando que as taxas na Spike to Spike, elas são decrescentes. Menor o valor que você fizer, maior taxa. A taxa começa em 10%, com o meu link aqui, 20% de desconto cai para 8%, e para valores maiores ela cai para 5%, com o meu link aqui ela fica em somente 4%, tá? Link da Spike to Spike também está aqui embaixo na descrição ou no QR Code, beleza? Meu Deus, o Bitcoin bateu alta histórica nesse momento. Não tem jeito, pessoal. Eu tento não beber. Olha, termino o vídeo e ele passa dos 123.200. Qual que foi a máxima aqui, meu Deus do céu? 123.682, nova alta histórica para o Bitcoin. Olá, criptomaníacos. Use a cabeça para escapar dos parasitas. Um brinde ao nosso sucesso.